E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E, correndo adiante, subiu a um sicômoro, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E, apressando-se, e desceu, e recebeu alegremente. E vendo todos isto, murmuravam, e dizendo que entrar para ser hóspede de um homem pecador. E, levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo Quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este filho de Abraão, porque filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, Jesus, glória a Deus. Essa é uma passagem muito linda para evangelizar pessoas, né? Pessoas que ainda não se converteram a Cristo. Muito linda. Mas o Senhor sabe todas as coisas. E nós estamos aqui, conhecemos a história, sabemos de tudo isso. Já passamos um pouco por esse processo de Zaqueu, mas nada é em vão, né? Aqui na nossa reflexão, o título é Um Verdadeiro Processo de Conversão. Para que a gente possa ver, como eu falei ontem lá no Evangelho Monteiro, a conversão é um processo. Sabe o que é um processo, né? É um monte de coisas que fica rolando, que tem dificuldades, que demora, né? E esse processo de conversão, ele veio, é um dos itens que veio pelo plano da salvação. Deus fez o plano da salvação devido o homem estar afastado dele, depois que o pecado entrou através de Adão e Eva, e ele fez o plano da salvação. E Jesus veio executar esse plano para que a gente pudesse estar hoje salvo em Cristo. Neste plano, eu sempre costumo colocar aqui, existe um processo com vários itens. Ele nos aproxima de Deus, nos leva ao arrependimento, nos liberta do pecado, nos converte ao caminho de Jesus e nos conduz à vida eterna. Esse que é o processo. Mas Jesus viu em Zaqueu uma coisa muito instantânea. Por isso que o título, Um Verdadeiro Processo de Conversão, onde todas essas etapas aconteceram na vida de Zaqueu. Por isso que ele não deixou de relatar. Porque muitos estudiosos da Bíblia dizem que não está nem a metade na Bíblia o que Jesus viveu e fez. Mas a história de Zaqueu não podia deixar de estar na Bíblia, porque foi um verdadeiro processo de conversão. Porque aconteceu na vida dele tudo isso. Jesus viu as coisas acontecerem, por isso que ele exclamou. Jesus fez uma exclamação quando ele viu Zaqueu arrependido de coração, fazendo já a boa obra. Depois de já estar convertido, ele já estava fazendo a boa obra, como você leu, que ele disse: se eu enganei alguém, se eu roubei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Jesus viu e Jesus fez essa exclamação: hoje a salvação chegou a essa casa. Porque ele viu o verdadeiro arrependimento no coração e a conversão. Porque, como foi dito de manhã na escola bíblica, Zaqueu não doou as coisas para depois ser salvo.
Ele foi salvo para depois doar as coisas. Porque as boas obras, elas vêm como uma consequência da salvação em Cristo Jesus. Isso. E foi pregado à noite que a fé, ela tem que estar junto com a obra. Porque a obra é uma consequência da salvação em Cristo Jesus. Existem pessoas ainda tentando ser salvo por obras. Mas a gente sabe que a salvação vem pela fé e pela rendição, né, em Cristo. Aceitar Ele como único e suficiente Salvador e Senhor da nossa vida. Verdade. Isso ele viu tudo em Zaqueu. E a gente fez leitura. Essa leitura fala que ele era rico, que ele era o chefe dos publicanos, que ele era odiado por alguns, pelo chefe da sinagoga. Tudo isso fala na leitura, né? E tudo isso são características de Zaqueu, né? E como nós vimos, Jesus não se importou com nada disso. Muitos estavam reprovando, nós fizemos a leitura aí, dizendo, ele vai para a casa de um pecador. Tanto o povo de Zaqueu quanto os chefes da sinagoga, os fariseus, todos reprovavam Zaqueu, porque além de ser cobrador de impostos, ele ainda fazia coisas ilícitas em cima disso, cobrava além do que devia. Então, todos odiavam, mas Jesus não. Ele não odeia o pecador, ele ama o pecador, ele odeia o pecado, né? Verdade. Ele condena o pecado e não o pecador. Por isso ele recebeu Zaqueu, porque ele conheceu o coração de Zaqueu. Ele viu que Zaqueu realmente estava arrependido de coração e queria participar desse processo da salvação. Amém? Amém. Eu tinha na minha família o meu pai, por exemplo, ele não conhecia a Bíblia quando ele também falava assim. Às vezes, lá perto de casa, ele era comerciante, eu era pequena, e ele dizia, olha, fulano, já fez tanta coisa errada, agora está com uma Bíblia, está indo para a igreja. Porque ele não conhecia a Bíblia. O seu esposo também fala isso. Quem conhece a Bíblia, conhece a história de Zaqueu e sabe o poder que Deus tem, o poder que Jesus tem de transformar pessoas, de transformar a vida. Então, se a pessoa conhecer a Bíblia, o mesmo Deus de Zaqueu é o mesmo Deus hoje. Verdade. Só como eu era pequena e também não conhecia a Bíblia, eu já fui falar isso para o meu pai já. Ele bem idoso, já estava bem doente, mas graças a Deus ele se converteu, já no leito de hospital. Eu dizia, pai, Deus tem poder para transformar pessoas. Pessoas erradas podem, aí eu lia para ele a passagem, né? As passagens, mas as pessoas, como nós chegamos aqui logo no início falando, existem ainda muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. Ao não conhecer a Bíblia, ficam julgando, fazendo julgamentos pessoais próprios, preconceituosos, como meu pai e minha família. Nós estudamos também na escola dominical, foi falado, eu creio que a Neia vai se lembrar, que o diácono lá da igreja falou sobre a questão da aula passada, que ele falou sobre o rico e Lázaro, que também é uma passagem bíblica, onde o rico foi para o inferno e Lázaro, que era o pobre, o mendigo, foi para o céu, né? E ele deixou bem claro, nem todo rico vai para o inferno, e nem todo pobre vai para o céu. Precisa de conversão. E era só apenas uma passagem bíblica. E nós conhecemos também a passagem do jovem rico, onde Jesus fez uma proposta para ele, e ele disse que não, ele não aceitou, porque ele disse que tinha muitas coisas para resolver, muitos negócios, e a riqueza dele era muito importante para ele, e que ele não poderia seguir Jesus. Então aí a gente vê muitas passagens, mas nessa nós lemos também que Zaqueu era rico, mas ele resolveu se converter a Cristo e pagar tudo que ele devia e entregar tudo que ele tinha roubado. Então, esse trabalhar de Deus não depende se você é pobre ou se você é rico.
A minha mãe, eu tenho muitas coisas na minha família que eu posso dar de exemplo, né? A minha mãe, ela era comerciante, ela era assim, classe média, né? Vamos dizer. Então, quando ela via também passar as pessoas para a igreja, ela dizia, eu não tenho tempo, eu sou comerciante. Esse negócio de evangélico é para pobre, porque o pobre tem mais tempo, ela dizia. Então, a gente está vendo aqui, ela não conhecia a palavra. Ela também, já no leito de hospital, ela se converteu. Glória a porque Deus. nós já tínhamos várias pessoas na nossa família já convertidas a Cristo Jesus. E aí nós orientávamos ela, mostrávamos que não é só para pobre e nem é só para rico. Jesus é para todos. Amém. Não é verdade? Então, tudo isso é falta de leitura bíblica para que as pessoas tirem essas conclusões, né? Essas suas